Como que é você estar olhando para um mercado e você, ao mesmo tempo que você tem vários nãos, você precisa criar coisas novas? Identificar oportunidades, né? A regulamentação ela é clara, existem regulamentações por ordem da Anvisa, existem regulamentações por ordem, né, do governo, existem regulamentações por ordem da sociedade médica, a gente transita nesse meio. Acho que o grande segredo é como é que você conecta tudo isso em uma única fala, né? Qual é o interesse dessas partes em relação a esse modelo de negócio que eu estou apresentando, e gera valor a essa cadeia também. Uma grande habilidade é saber transitar nesses meios, né? Porque regulamentação ela está posta, né? E envolve uma questão de ética aí também. Não seguir ela não é uma opção. Então, como é que eu traduzo isso através da ciência, através de geração de valor em comunicação, em promoção, baseado em evidência? Então, como é que eu conecto dentro do ambiente regulatório essas esferas e crio, né, uma forma de entregar o valor agregado à sua marca? Não é só sobre posicionamento, né? É sobre propósito também. Olá, sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast, primeiro episódio de 2026. Eu espero que você esteja com a gente nesse novo ano e eu espero que você curta bastante essa nova temporada. E para começar o episódio, o tema de hoje é a melhor comunicação em mercados regulados. É um tema específico do setor da indústria farmacêutica e eu estou aqui com um convidado especial. Estou aqui com Rafael Costa. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Eric? Beleza. É um prazer. Seja bem-vindo ao Amplifica Cast. Pode se apresentar aí para a galera. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Me chamo Rafael Costa, sou diretor de marketing, acesso ao mercado, alianças estratégicas e vendas na Bion, uma empresa 100% brasileira de biotecnologia. Legal. E com certeza, se você tem algum familiar, né, que tem diabetes em casa, provavelmente deve usar algum produto, algum medicamento da Bion. Com certeza, as insulinas estão aí para que ajude o paciente nos seus tratamentos. É isso aí. Então, a gente estudando aqui sobre a Bion, eu me identifiquei bastante com o caso aí, com a Bion por conta da minha mãe, que foi diabética, enfim, usava insulina de forma regular, eu como filho aplicava ali a insulina, então me identifico bastante com o que vocês fazem. Tenho certeza que tem muita gente que pode ter contraído a diabetes ao longo da vida, né, por um descuido, enfim, por uma questão genética também, e esse episódio eu tenho certeza que vai te trazer mais clareza e você vai entender um pouco do objetivo de uma indústria farmacêutica quando produz esse tipo de medicamento para poder ajudar a aumentar a expectativa de vida das pessoas. Beleza, Rafael? Rafael, como é que foi essa decisão assim, de trabalhar na indústria? Você começou a sua carreira na indústria, onde que você nasceu, onde que você se formou? Conta aí. Sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Umuarama, bastante pequena, próximo ali a Maringá. Fui criado em Cascavel e tive a oportunidade naquele momento de me mover para Curitiba para fazer a faculdade de farmácia na Federal do Paraná. Então minha carreira dentro de biotecnologia ou dentro, né, de farma, acho que começou ali numa visão um pouco mais técnica, né? Então, a partir disso, eu fiz algumas movimentações ali com mestrado e um doutorado em biotecnologia. Mas você queria ser médico? Você queria atuar nessa área? Como que era essa... Farmacêutico naquele momento apenas, né? Não tinha uma visibilidade muito que poderia me esperar ali no mercado. Imaginava algo mais técnico, né? E acabei indo para o mundo do business, né? Acho que essa foi a grande mudança ali. E como é que foi assim o seu processo de aprendizagem? Você estudou escola pública, escola particular? Como é que foi essa construção? Venho de escola pública, fiz na época em Cascavel, né? Toda a minha formação inicial em escola pública, tive a oportunidade de estudar numa faculdade federal também, né? Então, vem dessa criação pública mesmo, né? E a partir disso, depois, em outro momento de vida, em outro momento de carreira, eu tive a oportunidade de fazer um MBA fora em Vancouver, no Canadá. Mas isso aí já era no momento profissional, 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Legal. E aí, você, da família, você foi o primeiro filho a fazer faculdade? Como é que foi? Fui o primeiro a me formar. Não é a realidade hoje da minha família por conta da galera mais jovem que chegou. Até pela sua influência agora. Exato, exato. Abri a porta, né? Mas fui sim. Acho que naquele momento, eu me refiro em 2007, 2006, né? Fui o primeiro a ter feito uma faculdade formal mesmo, né? E fui o primeiro a ter um título de mestrado. Fui o primeiro a ter um título de doutorado também, né? Hoje, né, dentro da minha família, muitos seguiram essa parte acadêmica, né? Eu brinco que eu abri essa porta, mas eu acabei não ficando nela, né? Então, hoje eu não faço pesquisa, não trabalho na bancada, né? Não estou linkado a nenhuma universidade, mas trabalho com outro propósito aí para ajudar pacientes, né? Ajudar toda a jornada, né? A gente está falando de diabetes, mas não só diabetes, mas dentro da oncologia, dentro da área hospitalar também pacientes que sofrem ou podem sofrer com trombose. Então, meu propósito hoje ele não é muito na descoberta, né? Ou
na pesquisa e sim ajudar a jornada e itinerário desses pacientes. Mas assim, tudo que você aprendeu, né, de certa forma, foi contribuindo para a sua construção de carreira, né? Porque esse olhar com relação à questão do farmacêutico, medicamento, estava sempre envolvido ali, né, com tudo isso que acontecia no seu entorno, né? Exato, isso me ajudou também, né? Hoje, se eu penso em um processo produtivo, desenvolvimento de uma nova molécula, né, aplicação ou comercialização dela, promoção, comunicação, como é esse tópico, né? Claramente eu tenho alguma facilidade por conta dessa base muito bem feita ali em relação a medicamentos, né? Então me ajudou, né? Em algum momento eu tive alguma dúvida ali, né? Se farmácia era para mim ou não. Talvez se eu tivesse voltado ao tempo hoje eu tivesse escolhido administração, algo que hoje eu faço com uma diferença muito maior do que o estudo em farmácia me trouxe. Mas claramente a base ela me ajuda hoje a me comunicar mais rápido, a entender os processos, mecanismo de ação, utilidade e também, né, essa visão sistêmica quando a gente olha pro paciente, ela veio desde aquela época. E assim, hoje, quando a gente olha para a sua jornada profissional, teve algum momento que foi difícil na sua carreira? Olha, alguns erros e acertos. Acho que o primeiro momento da minha carreira, eu não posso esquecer que o mestrado e doutorado fez parte dela, né? Eu acho que foi a bancada, ela ficava muito inacessível e difícil para mim, pela base com que, né, depende de fomento de fora, depende, né, os próprios colegas ali que estão fazendo pesquisa junto. E nesse momento que eu entendi que a pesquisa não era para mim, foi um momento bastante difícil, né? O movimento para ir para a indústria farmacêutica, né, sair do modelo bancada e entrar no modelo, né, vendas ou, né, promoção. Você foi para vendas, né? Exato. E como é que foi essa experiência? Assim, você percebeu ali uma oportunidade? Você já achava que você tinha facilidade para trabalhar com vendas? Como é que foi isso? Ou não sabia no que você ia entrar ainda? Mais ou menos. A minha orientadora do doutorado comentou que eu deveria ir para uma área comercial e não para a bancada. Será que porque ela identificou o seu perfil? Talvez porque era um pouco desastrado ali na bancada, alguma coisa assim, ou muito comunicativo, né? Muito comunicativo. Exato. Então, esse foi o primeiro toque, assim, ou o primeiro... Você já fez análise teste DISC? Já. O seu DISC deve dar o quê? Influente, alto? Amarelo. É? Alto I. Então, exato. É isso aí. Normalmente quem trabalha em vendas, né, comunicação, acaba tendo o I alto. Exato. E aí ela fez a leitura. Você vê que uma recomendação, né, uma indicação acaba contribuindo para as nossas escolhas no futuro, né? Ela fez uma leitura ali do seu perfil e te indicou um local para onde você deveria explorar ali na área comercial. Exato, e também teve um olhar de uma segunda pessoa aí, que foi uma colega da indústria que me levou para a indústria naquele momento. Eu iniciei minha carreira no Lilly como representante de vendas. O Lilly hoje é a indústria que produz o famoso Monjaro, amplamente conhecido no mercado. Eu conheço mais a Lilly agora por conta do Monjaro do que antes. E é interessante que é uma empresa que tem um DNA muito forte de diabetes também, né? Na verdade, a primeira insulina produzida foi através deles ali no passado. Né? Legal. E aí você teve, o que você falou da pessoa que te ajudou, uma outra pessoa? Eu conheci na época Priscila, espero que ela esteja nos ouvindo agora, né, de alguma forma. Ela falou, não, peraí, você não tem interesse de ir para a indústria, alguma coisa assim? Tem uma oportunidade aqui, né, para começar com representante de vendas, eu acho que você tem perfil. Olha, porque não, leitura de perfil, né? Exato. E aí foi onde começou a minha carreira na indústria farmacêutica, né? Era um terreno que eu não fazia ideia, o que eu podia esperar ali, então um pouco como que as coisas iam acontecer, né? Exato. E foi aonde eu entendi o que eu queria fazer, né? Isso eu estou falando de 2008, mais ou menos. Né? 2008. E assim, quais, assim, Rafael, os valores que iam norteando a sua construção de carreira? Você imaginava, por exemplo, quando você estava numa posição, você queria alcançar a próxima, você era uma pessoa que se dedicava bastante, tanto na sua jornada de trabalho, como que era o Rafael como perfil profissional? Dedicação sempre teve comigo, mas eu lembro que nesse momento, falando desse recorte, né, eu acho que colaboração era um valor que eu trazia muito comigo, hoje é um dos meus principais valores, né, e ética, né. Então, quando você, indiferente da posição que você ocupa, se você é um representante de vendas, gerente nacional, gerente de acesso, diretor, né, onde eu estou hoje, eu acho que colaboração, ética e, óbvio, né, orientado aos resultados é algo que são valores que são inerentes a gente, né? Ética é indiscutível. Esse é o primeiro ponto, né? E colaboração, você não chega nos seus resultados, você não consegue fazer, né, uma promoção, uma comunicação adequada, ter a melhor estratégia ou execução, se você não tiver colaboração, seja colaboração interna entre as áreas ou até externa, quando a gente pensa de outros stakeholders. Né? E hoje, assim, quando você olha, se você fosse dar uma dica para quem está quer ingressar no setor da indústria farmacêutica,
com relação a soft skill, qual é o conselho que você deixa para essas pessoas que querem começar a carreira? Comunicação, né? Então está muito aberto para, enfim, muito, não digo preparado, porque isso aí talvez até a indústria te prepare de alguma forma, né? Mas comunicação, soft skill, que eu acho muito importante. Tenham boas relações, não se enquadra como soft skills aqui, mas a própria relação que você vai criando ali, eu acho que é uma bela dica para quem está começando. E eu estou falando realmente daquela, né, daquele interessado neófito mesmo, quando está chegando na indústria, né? E também buscar com seus pares, seja dentro da sua própria casa ou no mercado, né? Discussões que vão alavancar o negócio. Você me fez lembrar agora, quando eu comecei, né, tinha, né, pessoas muito experientes que trabalhavam comigo ali no campo, né, da minha própria empresa, mas eu não me limitava só à empresa, eu escutava muito o que os colegas de outros laboratórios estavam falando, ou estavam trazendo, até para eu poder, né, ter esse amparo deles ali, né? Quem é representante ou quem começa como eu comecei no campo é muito sozinho, né? Então isso ajuda e melhora toda a tua parte de trajetória dentro da indústria, ao meu ver. Queria só explorar essa questão aqui de construir boas relações. Como que você enxerga assim, a questão do network, né? Dessa construção de carreira, de construir a sua reputação no mercado, de você olhar para trás, né? Por exemplo, é prazeroso quando você olha, né, pelos lugares onde você passou e as pessoas te indicam ou te recomendam. Como que você enxerga essa questão da construção da reputação? Não tem como falar de reputação se não falar de confiança, né? Então, acho que gerar essa confiança, para mim, é o ponto principal quando você está falando de networking, quando você está falando de mercado, no geral, né? Então, a confiança ela não vem sozinha, né? Ela vem através de transparência e consistência. Então, transparência e consistência. Exato. Não adianta... tudo fica muito bonito se estiver preso em uma narrativa, mas se a narrativa não for consistente, seja nas suas relações, né, enfim, como você traz aqui o network, ou até realmente quando a gente fala de comunicação em vendas, em acesso, em corporações. Se não tiver atrelado ética, né, a confiança que você gera através disso, a uma consistência, eu entendo que qualquer base, qualquer parte disso pode ficar abalada. Então, lembrando um pouco da minha trajetória e como eu opero hoje, eu acho que confiança é o principal que atrela, né, a ética e a consistência. Boa. Você se formou em farmácia, depois fez doutorados em ciências... Farmacêuticas. Como que foi assim, por exemplo, essas especializações, elas contribuíram diretamente para cargos de liderança? Ou como que você foi buscando se desenvolver como líder? Você falou muito aqui da questão da colaboração, né? E colaboração envolve liderança, de você estar conectando as pessoas para atingir um objetivo. Direto ao ponto, eu acho que a bancada ela não me ajudou em relação à liderança. Na verdade, talvez alguma coisa tenha sido capturada ali, qual eu não me recordo. Como que você foi se desenvolvendo? Na indústria mesmo, e, enfim, outras coisas que apareceram durante o caminho. Eu acho que a indústria farmacêutica ela é muito consciente nisso, de treinar as pessoas da melhor forma possível, né? E ali começam a aparecer alguns skills que são moldados com o tempo, né? Mas não foi suficiente. Eu lembro que então, em algum momento... A resposta também é a questão de que um líder ele se desenvolve, né? Ninguém nasce líder, né? Não. Você tem que ter muita força de vontade para poder aplicar, uma escuta extremamente ativa, para poder capturar aquilo e traduzir. Às vezes é melhor escutar mais do que falar mais. E aí, com base nisso, você vai desenvolvendo sua liderança, né? E você foi estudando, teve pessoas que você se inspirou. Como que foi esse processo de aprendizagem? Teve. Eu lembro, assim, olhando para trás, todos os chefes que eu tive, né? Os líderes, né? Eu acho que a contribuição aconteceu um pouquinho de cada um ali, né? Tanto na posição de liderança hoje me reportando ao CEO de uma empresa, como lá atrás me reportando ao gerente distrital de vendas, né? Hoje você se reporta diretamente ao CEO? Exato. Boa. E aí e como hoje, assim, o que você acredita que quando você vai escolher um profissional que ele não pode ter, assim, para trabalhar com você? Olha, isso é difícil, porque é muito difícil você falar que a pessoa não pode ter paixão pelo que ela faz, né? Mas geralmente os profissionais que chegam até mim têm bastante paixão pelo que faz. Às vezes não precisa nem ter o know-how técnico, né? Exato. Se ela tem vontade de aprender, de se desenvolver, aquele brilho no olho, você quer contratar, né? Com certeza, é uma combinação, né? Geralmente para chegar numa posição de liderança, seja numa posição de marketing ou vendas, a pessoa já tem uma trajetória ali, né? Mas a paixão, para mim, ela fala mais alto, né? Quando a pessoa, como você falou, brilha os olhos.
para determinada atividade, faz aquilo com propósito, faz aquilo com direcionamento claro, eu acho que esse é o tipo de profissional que ninguém segura. Ele vai se desenvolver, ele vai alavancar a carreira dele, ele vai criar conexões também sustentáveis. E hoje, assim, você, quando você começa a adentrar ali o ambiente da indústria, o ambiente regulado, você já começa com vários nãos, né? Sobre o que não fazer, a gente já tem muito claro o que não fazer, e você precisa encontrar oportunidades que ainda estão escondidas. Como que é você estar olhando para um mercado e você, ao mesmo tempo que você tem vários nãos, você precisa criar coisas novas? Identificar oportunidades, né? A regulamentação ela é clara, como você mesmo fala, né? A gente tem esferas aqui, né? Existem regulamentações por ordem da Anvisa, existem regulamentações por ordem, né, do governo, existem regulamentações por ordem da sociedade médica. A gente transita durante nesse meio, né? Acho que o grande segredo é como é que você conecta tudo isso em uma única fala, né? Qual é o interesse dessas partes em relação a esse modelo de negócio que eu estou apresentando. E gera valor a essa cadeia também. Né? Agora, transitar um profissional de marketing ou de acesso ou de vendas que esteja na indústria farmacêutica, eu acho que uma grande habilidade é saber transitar nesses meios. Né? Porque regulamentação está posta, né? Envolve uma questão de ética aí também. Não seguir ela não é uma opção. Então, como é que eu traduzo isso através da ciência, através de geração de valor em comunicação, em promoção, baseado em evidência, né? O médico ele quer evidência para tratar os pacientes. O paciente ele quer evidência de segurança, né? E quem sabe a cura, né? O governo ele quer sustentabilidade a longo prazo e custo-efetividade também nas suas iniciativas. O mercado privado, mais ou menos da mesma forma, e também de alguma forma também busca rentabilidade, né? O terceiro setor, a associação de pacientes, cuida desse pool coletivo para esses pacientes. Então, como é que eu conecto dentro do ambiente regulatório, né, ou regulado, essas esferas e crio, né, uma forma de entregar o valor agregado à sua marca. Não é só sobre posicionamento, né? É sobre propósito também. Eu estava até comentando, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu estava falando, perdi meu pai por conta da diabetes, minha mãe com diabetes, então, estudando aqui sobre a Bion, me identifiquei bastante com a indústria pela fabricação, produção da insulina. E como que você enxerga hoje, né? A diabetes é um problema de ordem mundial e a gente tem bastante oportunidade no Brasil porque as pessoas, como eu disse, meu pai faleceu, não tinha zero conhecimento sobre o que o diabetes poderia causar e por um descuido tomou um medicamento que não podia e teve uma complicação, internou no hospital, ali 3 paradas cardíacas, não voltou mais. Como que você enxerga hoje essa questão da educação, né? Das pessoas terem mais consciência a respeito do diabetes e como que a Bion ela vem ajudando a salvar vidas? Eric, você tocou num ponto extremamente importante, porque a máxima aqui é educação que reverbera em comunicação, né? Então, o diabetes, eu sempre brinco, até te falei aqui nos bastidores, que é uma caixinha de maldade, né? Sim. Então, de controle difícil, envolve desejo, né? Por N questões aí desse paciente, de alimentação, né? Às vezes acomete na primeira idade, outras vezes, né? Em um momento diferente ali da vida, um pouco mais à frente, né? Mas fato é que o controle do diabetes é algo bastante difícil, mas totalmente manejável, se o paciente, junto com o seu grupo multidisciplinar, né? E através do tratamento correto, seguir as recomendações, mas é uma questão de saúde pública isso, né? Então, hoje a Bion, ela é uma empresa, né, como eu comentei, 100% brasileira de biotecnologia, focada em seu DNA 100% de capital aberto, enfim, essas informações a gente pode achar aí nas redes. E desde 2024 a gente produz insulina glargina na nossa planta de fabricação em Nova Lima. E essa planta ela é responsável... Nova Lima em Minas Gerais. Em Minas Gerais, exato, perto de BH. E essa distribuição do produto que é feito acabado ali, ela é feita tanto para o SUS, né, para um projeto de PDP. Então, se você tem algum familiar que vai até o SUS para pegar a insulina, não é isso? Exato. Então, provavelmente deve estar consumindo um produto da Bion. Exato. A insulina hoje é uma realidade no SUS, através de políticas públicas que foram desenhadas. Mas ainda tem o desafio da questão da importação, né? A gente ainda importa bastante coisa aqui no Brasil? Para insulinas, a Bion chegou para trazer, pelo menos quando se trata de insulina glargina, né? A gente reduziu essa dependência de importação internacional. Legal. Existe um dado, eu não lembro de que ano agora, nem qual era a referência, mas de 2 anos atrás, mais ou menos, que cerca de 70%
70% a 80% dos medicamentos nacionais, eu incluo orais sintéticos a biológicos, né, eram importados. Né? Então, a questão de insulina a nível mundial existiu durante, acho que 22 a 24, uma questão de ruptura de supply global. Isso afetou os países, né? Então eu me referia muito mais à tecnologia anterior, que é a insulina humana, né? Sim. Isso fez com que os países olhassem, né? E aí eu posso falar pelo Brasil, buscando soberania de produção, para reduzir essa dependência, né? Eu não sei se hoje é 80%, mas eu sei que quando eu falo de insulina glargina, hoje a produção ela é quase 100% local, né? Legal. A gente tem ainda alguma importação para cobrir o que hoje existe de demanda do SUS, principalmente para tratar esses pacientes, por conta de um projeto que acabou de ser lançado esse ano. E através de uma parceria que a gente tem de transferência de tecnologia junto à Fiocruz, a Biomanguinhos e o Ministério da Saúde, mas isso tudo conversa com a soberania, produção local e também tem uma questão, reforço do pátio fabril brasileiro, que é muito importante. E aí, como que a gente sabe, o diabetes é um problema, né? Você tem produto também para oncologia e tudo mais, mas diabetes é um problema global. Hoje, dos desafios de comunicação, né? Eu vi que vocês têm um programa também, que é o programa Viver Melhor. Exato. Hoje vocês têm um desafio de comunicar com o paciente e também com os médicos. Como que é essa construção, né, da marca, de posicionamento de vocês no Brasil? A nossa conversa não é direta com os pacientes, até por esse ambiente regulamentado que você comenta, né? Então a gente tem uma parceria com o terceiro setor bastante forte, focado em educação, exato, focado em educação, suportando as atividades que a própria associação tem. Esse projeto que você falou é um chamamento que a gente está fazendo, Viver Melhor com Diabetes, né? Ou Viver Bem. É um programa que a gente vai fomentar educação, treinamento e amparo a esse paciente com diabetes através de projetos que são submetidos pelo terceiro setor, pela associação de pacientes, é avaliado pela Bion, a gente investe para que com 100% de autonomia, essa associação de paciente cuide desse paciente com diabetes, né? Sim. Esse é um dos programas. Mas, para mim, o programa mais importante em relação à cadeia de suprimento, entrega, acesso na veia, no sentido de distribuição, é o que vem acontecendo hoje na transição de insulina humana para a insulina glargina. São tecnologias diferentes, mas para o mesmo fim, onde o paciente tem uma redução de risco de hipoglicemia, principalmente a noturna, que acomete muitos desses pacientes, e também reduz, por exemplo, coisas simples do dia a dia desse paciente, se furar menos, aplicar menos insulina. Não que ele vai aplicar menos insulina, mas em um número menor de vezes por dia. Gera conforto, né? Gera mais até a adesão ao tratamento, né? Então esse programa mediado, né, esse projeto de PDP, de transferência de tecnologia que eu comentei, feito entre a Bion, a Biomanguinhos e o Ministério da Saúde, a partir desse mês está chegando a insulina glargina, que é uma tecnologia melhor do que a insulina humana que está ali no SUS. Legal. Tanto para o componente básico quanto para o componente especializado, para o paciente tipo 1 diabético, para o paciente tipo 2 também, com critérios elegíveis, definidos pelo Ministério da Saúde, mas que vai fazer com que esse paciente substitua essa insulina e tenha uma jornada com uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente fala de projetos, Bionc, né, ou como é que a gente comunica, que era a tua pergunta em relação a isso, eu acho que hoje a gente está muito, né, abastecer o SUS, né, em relação ao acesso, né? Exato, e fazer com que essa conversão aconteça da melhor forma possível, né? E a comunicação, ela não tem como, nesse mercado, né, não tem como ser feita se a gente não triangular ciências e evidência, né? Comunicar isso, né? A gente não vende produto, a gente traz a informação, treinamento, educação, baseado em ciência e evidência, para que aquilo sim se transfira e se transforme em estratégia clara. E, obviamente, o nosso propósito maior é servir esses pacientes que estão no sistema. Legal, legal. E hoje, assim, quando o que você está olhando, assim, para a construção da sua carreira? Você está imerso aí na questão da indústria farmacêutica, certo? Mas o que você olha hoje, assim, o que você se inspira? A gente fala muito de novas tecnologias. Como está a busca de novas tecnologias? O que você está olhando para o mercado? Dentro da Bion, a gente tem pensado quais outros tipos de parceria que a gente pode fazer em relação a essa plataforma de insulina que a gente vem criando aqui no Brasil. Obviamente, né, isso é informação pública também. A gente tem entrado e vai entrar. Tudo que está saindo aqui é informação pública. Tudo publicado, tudo devidamente comunicado ao mercado. A gente entra também a partir dos próximos anos nesse pleito aí em relação à obesidade, né? Então tem um pipeline bastante importante da Bion aí em futuro a essas moléculas que são GLP-1s, né? Ah, legal. Então, enfim, obesidade também é o foco da empresa. Mas um estudo
essa semana conversando sobre isso, 1 a cada 3 brasileiros tem obesidade. Exato. É bastante gente. Provavelmente é um dado da ABESO, né? Que eles publicaram há pouco tempo, da Sociedade de Obesidade. É, sim. 1/3, né? E essas tecnologias, elas vieram justamente para não só, né? Isso, né? Obesidade, era diabetes, uma série de coisas. Essa caixinha, ela vai aumentando, né? De maldade que eu comentei. Você vê que hoje também tem um ponto interessante, né? A gente estava falando muito, né, de casos familiares com diabetes. Eu, depois que eu perdi o meu pai, comecei a mudar o meu modo de viver, assim, de me alimentar. E aí comecei a ficar mais em cima da minha mãe. Eu falei, perdi meu pai por diabetes, minha mãe já tinha diabetes há muitos anos. Começava a ligar para ela todo dia, mãe, o que você comeu? Mãe que ficava preocupado e tal. E isso vai, quando você tem dentro de casa, você já começa a mudar um pouco a sua lógica de se alimentar, né? O que comer, o que não comer, já começa a se cuidar, fazer mais exame. Então isso acaba mudando, né? Então esse processo também de educação ele é importante, porque tem pessoas que às vezes têm até o diabetes e não sabe que tem, né? Exato. Quando você fala educação, eu entendo como conscientização. Sim. Então, o teu exemplo ele é muito bom no sentido que aconteceu alguma coisa muito próxima para você buscar a atualização, para você conversar com algum profissional da saúde ali que estava com o seu pai naquele momento. Isso gerou o quê? Na verdade, um alerta aí na sua jornada, que veio através da sua consciência. E até uma identificação, né? Porque quando eu fui pesquisar sobre vocês, sobre a Bion, estava acessando rede social, estamos falando do carnaval, de medir a insulina, tudo isso eu me identifico porque é o meio que eu estava inserido ali. Exato. E a conscientização que você teve, né? Hoje é um dos desafios que a gente tem, porque como você bem colocou, né? A conscientização do próprio paciente diabético já é algo difícil. Se a gente pensa, por exemplo, em classes sociais, o atingimento disso, as formas, isso é muito complexo, né? E lida com uma parte bastante estrutural da pessoa, que é a alimentação, né? Sim, Rafael, você também teve uma experiência, né? Então, de certa forma, você se identifica com o trabalho que você faz todo dia de uma forma profunda, né? Exato. No meu caso foi meu pai e meu bisavô, né, por parte de mãe, né? Então, de duas frentes diferentes que tiveram diabetes. Meu bisavô, na realidade, era imigrante, e eu lembro que eu era muito pequeno, né, quando ele morreu, mas lembro do pé dele amputado. Nossa. Então, é interessante como a vida te leva em alguns lugares que você de alguma forma já visitou, né? Eu nunca pensei em trabalhar com diabetes, mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender aquilo, obviamente que essas imagens elas voltavam. Elas voltavam e transferiam isso em um propósito mesmo, né? Vem cá. Até força de trabalhar mais, porque Exato. Sabe que a causa é nobre, né? No Exato. sentido de ajudar as pessoas a viverem mais, né? Exato, e volto no meu ponto, paixão. Envolve paixão aqui também. E assim, quando você, hoje, né? Quando você acorda, até te traz mais motivação de trabalhar, porque você está lutando ali por salvar vidas, né? Exato, e sabendo a gravidade da doença, isso coloca... Isso o que mudou também em você, assim, no seu dia a dia? Em sentido de alimentação, de dieta, essas coisas, você procura olhar o exemplo que teve e fez um caminho contrário também? Nem sempre foi assim. Né? Nem sempre? Mas quando você é jovem, você não tem muita essa consciência, não é educado o suficiente para isso. Né? Hoje, com certeza. Ainda mais experiências onde eu tenho, né, em conversas com diferentes stakeholders, né, associação de pacientes, pesquisa de mercado também, onde vem bastante informação, que a gente entende a jornada desse paciente, o itinerário desse paciente no SUS, o itinerário desse paciente no mercado privado. É óbvio que eu vou adaptando aquilo e vou pensando como é que eu melhoro a minha qualidade de vida e as pessoas que estão próximas a mim. Então, os últimos 15 anos, é onde eu estou tendo uma visão muito mais holística sobre o meu comportamento, a minha saúde, muito diferente, e eu agradeço até a minha experiência em diabetes, porque o controle de peso foi o primeiro ponto. A alimentação saudável, atividade física. Eu acho que isso, por si só, é o primeiro tratamento que o diabetes tem que ter. E você pega, por exemplo, a gente aqui discute amplamente agora a questão da NR1, né, que é a questão da saúde mental nas empresas e tal. E a gente sabe também que as empresas estão olhando para a qualidade de vida dos funcionários, para que eles se alimentem melhor, porque isso também, se a pessoa acaba tendo obesidade, problemas de diabetes, você sabe que isso vai gerar também afastamentos, né? Então você vê que é um problema que mexe com todo mundo, não mexe só em casa. Mexe no trabalho, mexe na sociedade, mexe em tudo. Correto. Tem até alguns dados que falam sobre a relação de diabetes com acometimentos e doenças mentais, né? Então, uma coisa ela puxa a outra ali. E, de fato, né, eu vejo o movimento, não só das empresas com que eu trabalhei, mas o próprio mercado, né? De investir nessa questão de conscientização em qualidade de vida, prover ferramenta também para esses colaboradores, né? Estou falando aplicativos de atividade física, yoga, N coisa ali, né? Que vai reduzir esse risco que você está trazendo e vai, de alguma forma, impactar na qualidade de vida desse colaborador. Porque você consegue atuar de forma
preventiva, né? Isso vai melhorar a saúde, vai melhorar a expectativa de vida, vai melhorar a disposição, melhora uma série de coisas, né? Eu até percebo, quando eu começo a me alimentar mal, eu começo a ficar meio cansado. Minha energia, minha bateria, à tarde já vai morrendo, assim, né? Não adianta. Acho que a alimentação... Porque a ansiedade, quando você começa a trabalhar muito, gera ansiedade, a ansiedade gera atalho, você começa a pegar coisa rápida, é um salgado aqui, é um salgadinho ali, é uma bolacha ali, isso vai prejudicando a sua saúde. Pequenos prazeres rápidos, né? É o que a gente faz ali para conseguir. Mas eu acho que a gente está longe ainda de pensar sobre questões como diabetes, envelhecimento, enfim, de uma forma estruturada e de colocar em prática no dia a dia, né? De novo, é muito interessante quando a gente vê isso no discurso, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais atividade, eu preciso consertar a minha alimentação, eu preciso ser mais consciente nisso. Mas isso demanda muita educação que não é só da indústria, né? Educação do próprio mercado. Mas eu entendo que a gente tem melhorado bastante nisso, eu entendo que isso com o tempo chega, né? Para todo mundo, mas é um caminho muito grande ainda. Os dados de diabetes são extremamente alarmantes, né? Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso, e você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E como que você faz você atua fortemente ali com o setor público, né? É uma forma diferente de se trabalhar, né? Porque você tem que dar acesso a medicamento junto com o governo, né? Para a população. Como que é? Essa foi a sua primeira experiência atuando no setor público? Não. Experiências passadas, eu já tive contratos assinados com o setor público em relação a pregões, a outro tipo de atividades, incorporações na Conitec, né? Enfim, de tecnologias que são, na realidade, inovadoras, né? Que chegaram no mercado e, de alguma forma, beneficiam aquele paciente e pode ser incluído no reembolso do público, vamos dizer assim. Essa é uma experiência. Hoje, trabalhando com insulinas, hoje trabalhando com biosimilares também, né? Que está em outra cascata, né? São produtos novos, mas em outro momento de vida daquela molécula, daquela mecanismo de ação. Eu acho que políticas públicas é algo que eu tenho me debruçado e entrado muito forte nos últimos anos, porque uma tecnologia que vai abranger um tratamento de diabetes, por exemplo, nesse ano de pacientes gigantescos aí, né, vai fazer grandes mudanças para esse paciente, como substituição por uma nova tecnologia, né, ali na ponta. Ela demanda que você mergulhe nisso, né? Então, não só mergulhe nisso, mas mergulhe em políticas públicas, conecte com as regulamentações e transfira essa demanda que existe ali, que muitas vezes, né, não está acontecendo por questões financeiras, questões N coisas ali, e traduza aquilo através de ciência para que seja aprovado ou executado os projetos que no fim do dia a população vai se beneficiar. Boa. Então, essa tem sido a minha jornada dentro do público. E em termos de velocidade, né? Essa relação são projetos de longo prazo, né? Exato. Se a gente fala de uma PDP, que é onde, né, toda essa conversa em relação à chegada de insulina glargina no SUS que eu comentei, ela está imbuída. Um projeto de PDP hoje é uma política pública do governo, chama Transferência de Tecnologia, Projeto de Transferência de Tecnologia. Acho que eu vi até um vídeo sobre isso, acho que está no Instagram de vocês. Exato. É algo que não é só a Bion que faz, outras políticas que são exploradas por outros laboratórios com demanda ou produtos estratégicos listados pelo SUS. Não é a empresa que define isso. A empresa tem a molécula e começa essas discussões com o parceiro público. No nosso caso, a gente tem dois, né? Para diferentes moléculas. A FUNED, em Minas Gerais, e a Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, para insulinas diferentes. E isso nos confere, né? Levar uma medicação, né? Uma produção local, obviamente, fazer a transferência de tecnologia do conhecimento, muitas vezes, de uma empresa internacional. Né? Aqui eu me refiro a empresas chinesas que estão com a gente. Transferir a tecnologia para o laboratório privado local e para o laboratório público. Então, melhorar esse conhecimento, a expertise em biotecnologia nessas áreas.
né? Por isso que é uma política pública. Sim. E também o outro lado, ele também existe, né? O governo garante uma demanda pelo menos de 10 anos, dependendo muito, depende muito, tá? O medicamento biológico, o MAB, com base na última regulamentação, ele tem um período, né? Até que a transferência de tecnologia tenha acontecido 100%, e aí eu me refiro até à produção do IFA local. Não necessariamente só a embalagem e o envasamento, né? Todo mundo se beneficia com isso, né? O laboratório que tem alguma garantia, seja público ou privado, nessas vendas durante 10 anos, o expertise e o conhecimento que vai gerar empregos, que vai gerar conhecimento científico, vai melhorar a questão da jornada desses cientistas e vai fazer com que aquele laboratório, seja público ou privado, que nunca produziu aquela medicação, entenda aquela plataforma de desenvolvimento. Aqui biotecnologia envolve DNA reverso, envolve engenharia reversa, envolve um monte de coisa com micro-organismos que muitas vezes a gente não está preparado aqui no Brasil para isso ou está caminhando, né? Claro que eu falo, né, muito voltado a essa questão de insulinas, né, mas outras áreas elas se beneficiam também. A sociedade civil ela se beneficia com isso também, porque se eu tenho um medicamento com custo menor, com uma previsibilidade de supply que não vai faltar, não tem ruptura, né, que chega no SUS para aquele meu tratamento, ainda mais insulina que o paciente depende dela, principalmente o tipo 1, para poder viver, né, é uma garantia que eles vão ter um produto custeado pelo SUS no tempo que eles precisarem, sem ruptura no tratamento, né? E de alguma forma o SUS, o Ministério da Saúde, se beneficia disso, porque é uma das estratégias do próprio Ministério fortalecer o pátio fabril brasileiro, então é atendido por esse lado, e por um outro lado também evitar rupturas, né? É uma outra garantia, é a certeza que a insulina vai estar lá, não vai faltar. Né? Estou falando de insulinas, mas pode se aplicar para outras coisas. E também existe uma relação custo-efetividade que também pode ser empregada, né, durante esses projetos, que não necessariamente sempre, mas muitas vezes vai reduzir os custos de saúde ali do SUS. Então, toda essa cadeia ela se beneficia com políticas públicas como essa. Eu estou citando uma, que é a PDP, existem outras, mas é essa que a gente tem desenvolvido e trabalhado com esses stakeholders nos últimos anos. Um projeto bem complexo, né? Exato. De novo, necessita evidência clínica, necessidade, né, de pacientes, mercado, SUS, desenvolvimento em transferência de tecnologia, que eu acho que a gente tem feito isso muito bem feito aí nos últimos anos, últimos 15 anos. E o Brasil está começando a ficar expert nisso, né? Sempre tivemos bons cientistas, não é essa a questão. Sempre tivemos bons médicos, sempre tivemos bons membros que tiveram ali no governo, no próprio ministério. Mas o desenvolvimento, né, local, ele envolve um investimento muito grande, ainda mais falando de biotecnologia, né? Sim. E se a gente começa em uma questão que vem de uma forma que vem através de uma política pública, a gente ocupa, né, o conhecimento da empresa internacional para transferir a tecnologia e iniciar a produção local, a gente avança essa cadeia com uma rapidez maior. Legal, muito legal. Nós estamos chegando ao final do Amplifica Cast. Muito boa essa conversa com você, Rafael. E fala um pouquinho aí, a gente já comentou aqui sobre a Bion, o que ela faz, mas comenta mais sobre os outros produtos, o que vocês estão ajudando as pessoas a viverem mais. Então vamos lá, nosso core business hoje é a diabetes, né? Temos dentro desse portfólio a insulina humana, né, que atende mercado público e privado, a insulina glargina, né, que também é uma tecnologia nova, principalmente para o mercado público, mas com uma entrada bastante no varejo também, em grandes redes, com parcerias outras aí com grandes redes de farmácia. Mas também temos, né, medicamentos para tratamento de câncer, né, então aí eu me refiro ao bevacizumab, que a gente comercializa aí principalmente para o mercado privado, devido a questões do público ainda não está 100% incorporadas. A gente está em vias de lançar um produto que eu já posso falar de nome marca que já é aprovado pela Anvisa, né? Para o tratamento da degeneração macular da retina, então um medicamento destinado à retina, para esses pacientes que perdem a visão por uma questão de degeneração mesmo, que vem com o tempo, e o diabetes também pode estar ligado com isso, olha que interessante, a perda da visão. A gente, a partir desse mês, a gente lança uma marca que vai ajudar esses pacientes a evitar o avanço dessa degeneração macular. Legal. Então é uma nova franquia dentro daqui da Bion que a gente inicia a exploração. Além disso, a gente tem um medicamento para o tratamento de trombose, seja na prevenção, né,
ou no tratamento, pacientes operados ou que tiveram um evento trombótico, a enoxaparina sódica, que é um biosimilar também, que a gente atua. E a longo prazo a gente tem, né, o que é público aqui que eu posso trazer, a gente tem, né, com acordos assinados aí em relação a outras insulinas para fortalecer o pipeline e o portfólio de diabetes aí aqui da Bion. Medicamentos para câncer também, né? Aí olhando a questão de especialidades e também a oncologia. E, por último, o mercado de obesidade, né? Que a gente tem acordos aí com empresas indianas e chinesas para comercializar, ainda em via de aprovação na Anvisa regulatória, mas muito nessa toada de chegar aí e fornecer com melhor acesso a esses pacientes, tanto do privado, que é onde está o core business hoje, mas também do público. Legal. Eu queria fazer um encerramento, quero fazer um encerramento diferente aqui do Amplifica Cast, queria que você desse uma dica para os empresários, as pessoas executivas que nos escutam aqui, sobre como que eles podem cuidar melhor da saúde, de repente, controle de peso, enfim, tudo isso que vocês tratam. Bom, pessoal, acho que o primeiro é sempre esteja muito bem acompanhado e assistido por um profissional médico, né? E outras especialidades multidisciplinares aí, né? Eu me refiro a educador físico, me refiro a nutricionista. Eu acho que a alimentação e o cuidado da saúde, essa conscientização é a base de tudo, né? Então, olhem para isso como se fosse, de fato, algo a se dedicar bastante, né? A gente perde muito tempo, gasta muito tempo se dedicando a carreira e estudos e acaba esquecendo do principal, que é a nossa base, que é o nosso corpo, né? Como eu falei, o diabetes é uma caixinha de maldade mesmo, né? Acho que as complicações que vêm através do não tratamento, elas são bastante graves e tudo começa de uma boa alimentação, de uma boa noite de sono, de uma boa prática corriqueira de exercício físico, controle de peso. E para o diabetes tipo 1, que na realidade é uma questão autoimune, né? Está sempre muito bem cercado aí dessa rede multidisciplinar, incluindo o médico, para que essa jornada seja menos estressante, né? A notícia boa é que tem tratamento. A notícia boa é que tanto para a redução de peso quanto também para o diabetes, os tratamentos são eficazes, mas o controle, a rotina, né, e a consistência em acompanhamento é algo que é muito importante. Ou seja, né, não negligencie a sua saúde por empresa ou por carreira, né? Exato. Porque no final a conta chega. Exato. É isso aí, Rafael. Obrigado pela sua participação no Amplifica Cast. Eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no nosso YouTube, ativar as notificações aqui também no YouTube e lá no Spotify nos avaliar com 5 estrelas para ajudar o Amplifica Cast a crescer e atingir mais pessoas. Já são mais de 20 mil inscritos. A nossa base é regular de audiência. É uma galera que escuta bastante aqui o Amplifica Cast. E muito obrigado pela sua participação, Rafael. Obrigado mais uma vez e até o próximo Amplifica Cast.